Sabe as nossas principais armas contra as pragas na agricultura? Pois é, elas estão falhando. A gente costuma pensar que o inseticida, de alguma forma, ensina o inseto a ficar mais forte. Mas a verdade é muito mais fascinante e, ao mesmo tempo, bem perigosa. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério e entender como a evolução acontece em tempo real, bem debaixo do nosso nariz. 80%. Imagina só perder quase uma safra inteira. Esse número é real. Ele representa o prejuízo que uma única, minúscula mosca que veio lá da África já chegou a causar nas exportações de figo do Brasil. É um estrago gigantesco. E tudo por causa de uma invasora de poucos milímetros. E olha ela aí, a protagonista da nossa história de hoje, as Aprionos indianos, ou, como é mais conhecida, a mosca do figo africana. Com essas listrinhas brancas bem características na cabeça, essa pequena espécie bioinvasora se tornou um problemão para a agricultura e, curiosamente, um modelo perfeito para a ciência estudar. Então, fica a grande questão, né? O que faz essa mosca e tantas outras pragas serem tão incrivelmente resistentes aos venenos que a gente cria para combater elas? A resposta, como a gente vai ver, não está na força do veneno em si, mas na velocidade impressionante da seleção natural. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o tamanho do problema, primeiro a gente precisa conhecer melhor essa invasora e qual é a estratégia de conquista dela. A história toda começa em 1999. Foi o primeiro registro da mosca aqui, lá em São Paulo. Em pouquíssimos anos, ela já tinha se espalhado pelo país inteiro. O que começou como uma praga do figo e do caqui, hoje já é uma ameaça bem real para outras culturas, como morango, mirtilo e até laranja. E o modo de ataque dela é, nossa, cirúrgico. A fêmea vai lá e coloca os ovos bem na abertura natural do figo, que se chama ostiolo. Aí, as larvas nascem e crescem ali dentro, destruindo a fruta de dentro para fora. Resultado, o figo fica totalmente impróprio para o consumo. A reação humana a essa invasão foi rápida e, vamos combinar, bem previsível. Usar inseticidas. Muito inseticida. Só que, em vez de resolver o problema, essa tática de força bruta acabou revelando qual era o verdadeiro segredo da resiliência impressionante dessa mosca. E aqui está o pulo do gato. A resistência não é uma coisa que o inseto aprende ou desenvolve durante a vida. O nome do fenômeno é pré-adaptação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, antes mesmo da primeira gota de veneno ser usada no campo, alguns poucos indivíduos naquela população já nascem com os genes que dão a eles uma proteção natural. Essa citação aqui da pesquisa resume tudo perfeitamente. Os inseticidas, eles não criam a resistência. Eles funcionam como um filtro, sabe? Como uma peneira gigante. Eles simplesmente matam os mais vulneráveis e deixam campo livre para aqueles que já tinham a sorte genética de nascer prontos para sobreviver. E essa ilustração mostra o processo de um jeito brilhante. A pulverização do veneno mata a grande maioria da população de moscas, as que são sensíveis. Mas aqueles poucos indivíduos que já eram pré-adaptados, eles sobrevivem. E o que eles fazem? Se reproduzem, claro, e passam esses genes de resistência para a próxima geração, que já vai nascer ainda mais forte. Agora se liga nesses dados. Em populações de moscas que nunca tiveram contato com inseticida, a versão do gene que dá resistência, um tal de alelo EST33, é bem rara. Aparece em menos de 10% delas. Mas aí, nas populações que são bombardeadas com veneno, essa frequência ela simplesmente salta para até 50%. Isso é seleção natural acontecendo de forma que a gente consegue medir. E como é que os cientistas sabem disso com tanta certeza? Bom, eles olham direto no DNA. Usando técnicas como a eletroforese, eles conseguem identificar esse alelo EST33. Esse gene específico produz umas enzimas especiais, as esterases, que basicamente quebram e neutralizam a molécula do veneno antes que ela consiga fazer algum mal para a mosca. É incrível. O problema é que essa guerra química toda não cria apenas superpragas. Ela tem um custo altíssimo para todo o ecossistema e, no fim das contas, para a gente também. O uso indiscriminado de inseticidas está ligado a riscos de câncer em humanos, além de contaminar nosso solo e nossa água. E pior, ele causa um efeito cascata que é devastador, mata insetos super importantes como as abelhas e, olha que ironia, acaba eliminando os predadores naturais que deveriam nos ajudar a controlar as próprias pragas. Então, peraí, se a força bruta não funciona e ainda por cima causa todo esse estrago, qual é a alternativa?
A resposta, mais uma vez, não está num veneno mais forte, e sim numa estratégia muito mais inteligente. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem a abordagem da força bruta, uso massivo de químicos que só gera superpragas e danos para o ambiente. Do outro, a estratégia científica, usar produtos químicos de forma controlada, monitorar os genes para saber quando a resistência está aumentando e, o mais importante, investir no controle biológico, ou seja, usar os próprios inimigos naturais da praga para restaurar o equilíbrio do sistema. A história da mosca do figo é um lembrete muito poderoso de que a evolução não é só um conceito de livro didático sobre dinossauros. Ela está acontecendo agora, em tempo real, nos nossos campos, nos nossos pomares. E a pergunta que fica é: se as pragas estão evoluindo tão rápido para sobreviver, será que nós estamos prontos para evoluir as nossas estratégias para prosperar?